Olá, seja muito bem-vindo a mais esta abertura semanal do mercado brasileiro, dia 7 de novembro. E começo aqui pedindo desculpas porque hoje não foi possível realmente publicá-lo às 8 da manhã, está sendo publicado à noite. Eu tive aí uma série de contratempos, né? Eu estava viajando na semana passada, consegui manter todos os vídeos da semana passada até domingo, ok. Mas realmente nesse domingo eu tive algumas dificuldades na estrada para voltar para casa. E hoje, na segunda-feira, também foi um dia bastante tumultuado. Eu simplesmente não consegui gravar antes o vídeo. Tá? Então, vamos lá agora. Eu espero que vocês me perdoem por isso. E vamos observar o que está acontecendo, né, nessa primeira semana, né, completando-se a primeira semana de, do segundo turno das eleições. E com uma visão mais estatizante, né, um pouco mais de menos responsabilidade fiscal. Né, a gente já vê uma série de problemas aí, e isso naturalmente vai impactar a bolsa. A gente vai comentando algumas coisas que é possível comentar nesse momento. Tá? Eu sei que muitos de vocês acompanham também as manifestações que estão acontecendo, mas aqui a gente não vai fazer um canal político, tá? A gente vai fazer um canal financeiro. Então, a análise aqui é à luz daquilo que nós temos neste momento. Tá? Eu, assim como muitos de vocês, procuro aí cumprir seu dever como cidadão da maneira como entende que esta deve ser cumprida, né? Uns de um lado, outros de outro. Mas aqui a gente não vai, apesar da política interferir diretamente na Bolsa de Valores, ainda mais num momento mais tenso como esse, mas cumpre aqui o papel de analisar à luz dos fatos atuais. Okay? Então espero que entendam isso, para que a gente possa avaliar de uma maneira o mais neutra possível, para que seja útil, né, para aquilo que pode de fato acontecer. Mas eu não vou deixar de me posicionar em relação a certas coisas que estão acontecendo, já de anúncios de ministros, etc., porque eles naturalmente são fatos, neste momento, pelo menos são fatos, e eles tendem a impactar no futuro da Bolsa de Valores, tá? E principalmente de alguns ativos aí, aqueles que têm participação do Estado, né, do governo, tendem a ser mais afetados. Ok? Então vamos olhar aqui a Bolsa de Valores, né, a Bolsa em si, lembrando que, né, notando-se que a gente já tem aqui candles da segunda-feira, porque eu estou gravando na segunda-feira à noite, certo? Infelizmente, como eu disse, não foi possível gravar antes. E eu mudei em todos os gráficos do tempo de 3 horas para 4 horas. A gente mantém 3 candles aqui, só que eles passam a ser das 10 ao meio-dia, do meio-dia às 4 e das 4 às 18, né? Ou seja, das 16 às 18. Por que fizemos isso? Porque acabou o horário de verão nos Estados Unidos e normalmente quando isso acontece, normalmente não sempre, quando isso acontece, a bolsa ajusta o seu horário de funcionamento para até 16 horas no mercado à vista. Então isso muda um pouco, se a gente deixasse aqui com 3 horas, ficaria um risquinho aqui das 18, ficaria 4 candles, e esse risquinho iria se propagar nos outros dias, né, sem utilidade nenhuma. Então eu prefiro colocar nessa época em H4, ele fica aí até o meio-dia, que é geralmente a zona mais intensa de negociação da bolsa, depois tem um candle longo do meio-dia às 16 horas, que é onde tem menos volume, né, por causa da parada da hora do almoço, aquela avaliação dos traders e operadores e tudo mais. E depois tem um candle que começa às 16 e que normalmente tem um bom volume também. Então, normalmente o primeiro e o último, né, o terceiro candle, são os mais significativos. Às vezes acontece alguma coisa relevante no do meio. Tá? Isso naturalmente muda também um pouco o passado aqui do jeito que a gente estava analisando, mas não muda o contexto. Tá? Então, se vocês forem comparar alguma coisa que está aqui com o que estava no passado, naturalmente vocês podem perceber uma pequena diferença, tá? Não é muito grande, mas existe, por causa dessa mudança de time frame, de tempo gráfico. Tá? Mas a análise é exatamente a mesma. Ok? Então vamos lá, na semana passada, bolsa subindo, logo depois da definição do segundo turno. Não houve um gap na bolsa de valores em si, né, um salto no preço, ela simplesmente continuou em alta,
teve uma estremecida aí na quarta-feira por causa do Fed, né, o Banco Central Americano, que não agradou muito o mercado em suas ações. Então deu uma estremecida, mas não alterou o curso normal. Né? E agora na sexta-feira da semana passada, e hoje ainda, né, hoje com movimentos menores, mas na sexta com movimentos mais bruscos, ela começou a retomar uma queda. E aqui não é uma mera correção, ele já bateu na mandíbula do crocodilo. Apesar daqui do convergente divergente já ter virado para baixo, mas ainda de uma maneira modesta, né, o RSI está fechando as médias e ele mesmo já passou para baixo das médias, ou seja, baixa. Né, mas o da sexta foi mais impactante, talvez, pelas notícias, né, de ministérios e do que se pretende fazer e de diversos atos de contexto fiscal, econômico, financeiro, etc., que vão naturalmente pressionar a inflação para cima, né, e o valor dos ativos pode ficar para baixo. Né? Provavelmente vai ter um aumento, vai ser necessário um aumento da taxa de juros para conter a inflação, né, que deve aumentar a partir do ano que vem, pelo menos em todas as medidas que a gente está vendo já aventadas, né, deste novo governo, são em essência, medidas inflacionistas, né, o que vai pressionar a curva de juros para cima, né, para tentar segurar isso. E, naturalmente, a Bolsa deve sofrer com isso. Parece que a Bolsa começou a tomar noção disso, né? Coisa que a gente já falava antes que iria acontecer, ela deu uma empolgada aqui. Né? A Bolsa gosta mais de definições do que de indefinições, então definiu, ela deu uma esticada, mas começa a dar uma corrigida. Pode voltar a crescer? Pode sim. Tá? Mas fiquem atentos, porque o contexto geral, de longo prazo, ele é muito mais um contexto inflacionista e que deve pressionar preços de bolsa de uma maneira geral para baixo. S&P, o índice americano, né, principal índice americano, ele sofreu um tanto razoável com a declaração do Fed de quarta-feira. Né? Olha o gap que apareceu aqui. Né? Isso deve dar aí uns 3%. Daqui até aqui, mais ou menos, 2,96, 3%. Né? Então, ou seja, foi uma medida drástica, né? O S&P caiu e naturalmente ele puxou nossa bolsa para baixo, mas ele começou a dar uma recuperadinha. Porém, o contexto gráfico, né? Ele está dentro da boca do crocodilo, não é o momento de operar um ativo desse, mas o contexto gráfico, né? Com convergente e divergente horizontalizado no zero, o RSI fechando aqui, subindo o RSI normalizado, mas apenas por uma questão de movimento recente, né? O crocodilo virando para baixo, né? Nos parece que isso daqui é apenas um alívio, né? O gap foi grande, ele está aliviando essa queda aqui, mas na nossa percepção ele deve voltar a cair. Tá? Isso é só uma correção, tá? Só um alívio do mercado, né? Ele deu um salto para baixo, lateralizou um pouco, começa a dar uma corrigida, daqui a pouco ele cai novamente. Então o S&P deve continuar para baixo. Tá? Claro que terça-feira são eleições de meio termo americanas, e dependendo do resultado, isso pode gerar alguma empolgação no mercado, e aí a gente sai um pouco do contexto gráfico, né, pelo menos no curto prazo, e toma-se outra tendência. Eu acredito que pelo resultado que eu acredito que vai dar nessa eleição, né, com maioria republicana, pelo menos na Câmara dos Deputados americana, né, a Câmara Federal, talvez no Senado, mas ali está um pouco mais difícil, pode ser que ele estique um pouco mais de alta sim. Tá? Mas o contexto geral, na minha opinião, neste momento é de baixa. Nasdaq veio sofrendo bastante, sofreu também na quarta-feira, né, com o Fed, e agora está dando aquela aliviada, a mesma aliviada que a gente acabou de falar. O Nasdaq ele deve ter um movimento mais favorável ainda de alta, caso a gente tenha pelo menos a Câmara Federal Americana, né, a Casa dos Representantes, como lá é chamada, de maioria republicana. Tá? Se o Senado também virar republicano, é capaz que ele estique mais. Por quê? Porque a visão republicana ela é de maior contenção fiscal, de maior contenção inflacionária, de maior estímulo
aos negócios, né? Então é natural que isso aconteça. Convergente divergente subindo um pouco, né, acelerando, RSI fechando as médias em direção à virada de alta, com o RSI normalizado também apontando para cima, mas ainda na zona negativa. Assim como o convergente divergente ainda na zona negativa, apesar da aceleração já ter passado para a zona positiva. Okay? Então, pode se prolongar sim mais um pouco o Nasdaq, mas minha opinião, depois vai ser alguma empolgação, depois deve voltar a cair. Ela ainda não tem um contexto muito forte para engatar uma subida de uma maneira mais sustentável. Dólar aqui no Brasil, né, o câmbio dólar real sofreu uma forte queda. Né, aqui na quarta-feira ele deu uma subida também, consequência do Fed, né, e caiu novamente. Agora ele começou a dar uma retomada. Essa retomada aqui é puramente convergência com o funcionamento da Bolsa de Valores americana. Tá? O dólar segue muito a Bolsa americana. Né? A Bolsa lá melhora, o dólar sobe. A Bolsa lá piora, o dólar desce. Claro que tem um contexto forte também eleitoral aqui no Brasil, mas o contexto eleitoral, neste momento, né, dentro da luz dos fatos deste momento, acabou. Né? Agora é ver o que vai acontecer com o novo governo. Então, ele vai ser, né, o dólar volta a ser um pouco mais aderente à Bolsa Americana, porém sujeito a chuvas e trovoadas, né, em função das definições, principalmente se o ministro da Economia for um cara incapaz para o cargo, como parece que vai acontecer, talvez o dólar suba mais, com mais força. Convergente divergente virando para alta, RSI virando para alta, tá? Porém, minha opinião no momento é que isso daqui pode ainda virar para um contexto de baixa. O gráfico está apontando baixa ainda. Então precisa acontecer mais coisas ou coisas mais assustadoras, por assim dizer, para que o dólar realmente engate numa alta aqui no Brasil. Tá? Até porque eu disse, né, que a Bolsa Americana deve voltar a cair. Então aqui deveria dar uma aliviada também. Mas vamos ver, nossa bolsa caindo, né? Engatou uma queda razoável de sexta para cá. Né? É natural que o dólar também sofra uma pressão altista. Milho está calminho ainda, né? Deu uma queda aí essa semana, uma queda até que dava para ganhar um dinheirinho aqui, mas lateralizado, porém, contexto de baixa, né? Crocodilo para baixo, convergente divergente para baixo, apesar de estar acelerando, ou seja, diminuindo a força para baixo, o RSI apontando para baixo, mas aliviando, né? Pode ser que ele comece a subir, mas vai ser uma subida de correção em princípio, né? Não tem força ainda, não tem contexto gráfico para virar para um movimento de alta. Okay? Fiquem bem atentos porque a partir do domingo que vem, espero que vocês tenham visto o outro vídeo, a gente vai começar a lançar a nossa visão macroeconômica global. Né? E o milho, sendo uma commodity, né, ele vai ser afetado pela situação global. Tá? Então vale bem a pena para quem opera commodities brasileiras olhar o que está acontecendo. O Hash, ele é um ETF de Bitcoin e Ethereum, continua lateralizado, né? Ele deu uma boa alta, lateralizou, deu um pulinho aqui, mas lá ficou lateral de novo, né? Ou seja, ele está tomando fôlego, em minha opinião, tendo em vista o contexto que ele está aqui, para engatar numa nova alta. É o que me parece que vai acontecer. Convergente e divergente nesse momento lateralizado, né? Perdendo força. O RSI ainda em baixa, mas horizontal, ou seja, ele pode rapidamente passar para o campo de alta, né? Já está no lado positivo do gráfico. Então, a minha visão é, Bollinger contraindo aqui, minha visão é que ele está tomando fôlego para dar mais uma esticada de alta. Tá? É isso que me parece mais razoável desse ativo. Okay? Bolsa de Valores, a B3, né, as ações da Bolsa, amagaram aí uma queda hoje, né, segunda-feira, mas enfrentaram aí a alta da semana passada, sofreu pouco na quarta-feira
e foi em alta, mas na sexta já deu um indicativo de possível queda, né? O convergente divergente já virou para baixo, o RSI já virou para baixo, mas ainda no campo positivo, ou seja, indica no momento apenas uma correção. O crocodilo está bem posicionado. Vamos ver aí ao longo da semana, se ela continuar caindo, bater aqui nos dentes ou na mandíbula, aí pode realmente ser uma virada de baixo, mas por enquanto parece que é apenas uma correção e que vai voltar a subir, só está tomando um fôlego. Tá? Então, a visão que dá aqui é que é de um momento mais altista. Vale tá um perigo isso daqui, olha só que loucura que tá. Gap aqui, gap aqui, gap, né? Vou até colocar o negocinho que pisca aqui, ó. Gap, pô, esse gap aqui é enorme, né? Olha só, de quarta para quinta, aliás, quinta para sexta-feira, 5,8 pontos de salto no preço, é muita coisa, muita coisa. É isso, todo um contexto de instabilidade aqui na Vale. Toma muito cuidado, eu, fora do day trade, não operaria Vale nesse momento, a não ser com opções. Tá? Comprar o ativo ou vender o ativo a descoberto, eu não faria nesse momento, porque o contexto ele é perigoso. Convergente divergente virando para alta, RSI em alta, muito responsabilidade desse gap fortíssimo que teve aqui, que distorce a leitura. Hoje o ativo ficou lateralizado, né? Hoje, segunda-feira, está lateralizado, o que mostra que ele está dando um tempo, né, para depois continuar um possível movimento de alta. Mas tudo pode acontecer. Olha, esse contexto aqui é totalmente aleatório, não dá para se definir nada a respeito de um negócio desse aqui. Tá? Então, minha sugestão, muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Ok? Petrobras, como a gente já havia falado semana passada, né, antes da definição do segundo turno, semana retrasada, portanto, ela deveria cair com a eleição, né, com o resultado da eleição que aconteceu. E de fato, ó, ela caiu, né, gap de baixo aqui na segunda-feira e engatou uma queda. Né, só da sexta-feira antes da eleição para hoje, já foram aí 16,5 pontos percentuais. Né? É uma das empresas que mais vai sofrer com esse governo, né, como sofreu anteriormente. Né? Foi mais do que assaltada à luz do dia. Né? A expectativa mínima que se tem é que isso vai acontecer de novo. Fazer o quê? Né? Cadê aqui? Perdi o. Ficou atrás da câmera aqui. Pronto. Banco do Brasil. O Banco do Brasil não sofreu tanto quanto nós tínhamos a expectativa. Né? Parece que ele deu uma alta aí. Hoje sofreu um pouco mais. Né? Hoje realmente ele começou a ter uma corrigida, mas isso daqui pode ser muito influência dos outros bancos que também caíram, da própria Bolsa, e não tanto do novo governo que se avizinha. Então, assim, Banco do Brasil, no momento, eu ficaria de fora de qualquer tipo de posição, a não ser com instrumentos derivativos que são mais seguros. Né? Mas deter o ativo nesse momento, para mim, não é bom negócio em Banco do Brasil. Ele, convergente divergente, está começando a virar um pouco para alta, mas muito tímido. Isso aqui pode voltar rapidinho a cair. RSI em queda, né? O próprio ativo em queda, o crocodilo também em queda. É um indicativo de fato que deve cair mais. Tá? Pelo menos essa é a expectativa. E eu não tenho a menor esperança de ter alguma boa notícia. Por exemplo, um novo presidente, o Banco do Brasil, que realmente faça diferença. Eu não tenho expectativa. Então, daqui para os próximos 4 anos, eu estou vendido em Banco do Brasil em termos de raciocínio. Né? Não quer dizer que eu esteja posicionado. Nesse momento, eu estou posicionado em Banco do Brasil e Petrobras com opções de venda. Mas é o que dá para fazer nesse momento. Tá? Itube, ou Itaú Unibanco, né? Lateralizado, né? Dando alguns saltos aí para cima, para baixo, para cima, para baixo. Corrigiu hoje, mais forte. Né? Parece que a bolsa
começou a tomar o rumo que se espera dela. É natural que tenha aí uma empolgação, né? Teve provavelmente muita manipulação de preços aqui, né? E quem é mais noviço não consegue perceber. Fez um duplo topo aqui, ó, esse daqui com esse daqui, então era um indicativo de queda, né? Ele não conseguiu romper esse topo aqui e já parecia que poderia cair aqui na terça-feira. E foi o que aconteceu. Na quarta ele sofreu um pouco, pode ter sido o efeito do Fed, muito provavelmente foi, né? Mas depois ele não conseguiu sustentar e começou a cair. Convergente divergente bem disforme, mas ainda assim indicando alguma baixa. O RSI indicando baixa também. Então a força do ativo para baixo, o momentum do ativo para baixo, a aceleração, né, desacelerando, portanto aliviando um pouco esse movimento, mas para baixo. Crocodilo ainda para cima, mas lateral, horizontal praticamente, né, os respingos já cruzando a boca do crocodilo, é típico de virada de movimento. Então, se eu fosse eu não vou atuar com um ativo com essa característica gráfica, mas se eu fosse, seria vendido. Via, que é o que mostra aí para mim um sintoma mais ou menos do comércio em geral, né? Ele teve aí, já estava numa alta na semana antes da eleição, engrenou um pouco mais e virou. Virou também na sexta-feira e continuou na segunda-feira. Crocodilo fechando, muito, com a boca muito fechada, não indica, não dá nenhuma segurança, né? Mas ele está virando, ou seja, engatando uma baixa. O ativo está quase rompendo aqui a rampinha de terra aqui do pântano, o que vai dar ele um caminho livre para cair. Convergente divergente diminuindo, quase cruzando a linha do positivo para o negativo. RSI também cruzando do positivo para o negativo. Minha opinião é que esse ativo aqui tende sim a cair, e é isso que deve acontecer com ele. Ok? Ambev deu uma esticada boa, sofreu na quarta-feira sem um motivo aparente, né? Medida do Fed não afeta cerveja, refrigerante, etc. Então aqui foi talvez só o movimento do mercado que levou a isso, mas está aí no movimento de alta, convergente divergente ainda indicando alta, RSI indicando alta, crocodilo indicando alta, porém ela está numa ligeira correção, tá? Deve corrigir mais um pouquinho, talvez chegando aqui na parte mais lodosa do pântano, mas deve engrenar de novo para alta. Eu diria que a Ambev, nesse momento, é um ativo que se deve operar comprado. Eletrobras deu aí uma esticadona, né? A Eletrobras não é um ativo que deve sofrer muito com esse governo, né? Com qualquer um dos dois que fosse, mas ela deu uma corrigida aqui. Para mim, isso daqui não tem muita razão de ser. Então não me parece que seja um movimento sustentável e acredito que seja apenas uma correção mais aprofundada. Apesar do convergente divergente estar para baixo, indicando queda, o RSI está indicando queda, significa que ela pode cair um pouco mais, mas eu diria que ela não deve passar muito aqui da mandíbula do crocodilo, deve voltar a subir. Para mim, não há uma razão aparente para essa correção. Parece que é só empolgação, né, do movimento de manada do mercado que está levando ela a cair, o pessoal todo vendendo com medo de alguma coisa, mas esse aqui não é um ativo que eu colocaria como um ativo de risco. Não vejo possibilidade de esse novo governo atuar numa reestatização da companhia, coisa desse tipo, e mesmo que ele queira, né, vai levar muito tempo para negociar isso com o Congresso. Então, não me parece que seja nada assustador, que não, ela deve voltar a subir novamente. Ok? Bom, mais uma vez, peço desculpas aí por estar produzindo esse conteúdo apenas na segunda-feira à noite. Eu tenho me cuidado bastante para não deixar isso acontecer, mas realmente foi uma confluência de fatores aí que me levou a não conseguir desta vez. Tá? Espero que isso não se repita com frequência, ou até que não se repita mais. Né? Como tem vários vídeos aí gravados ao longo da semana, vez ou outra a gente tem alguma situação que acaba nos complicando e nos impedindo. Então peço desculpas, realmente, espero que compreendam. Tá? E sobre as perspectivas futuras, o que eu poderia dizer para vocês é: tenham cuidado. Tá? Eu enxergo a bolsa
mais para baixo do que para cima. Mas ela vai ter momentos de elevada volatilidade onde ela vai dar saltos, né? E cuidado com a manipulação de mercado. A manipulação de mercado existe. Né? Existem autores que explicam isso, a gente fala sobre isso nos nossos cursos. Né? E aí os desinformados, as pessoas físicas com menor capital, elas se empolgam, vão comprando. E aí quando chega um determinado momento que não tem mais o que fazer, os caras começam a vender e derrubam o mercado. E aquelas pessoas que não entendem direito o que está acontecendo ficam com o prejuízo na mão. Então tenham cuidado. Tenham cuidado. Não comprem por empolgação, por impulso. Aprendam a ler o mercado. Né? Essa leitura que a gente faz aqui é aplicando os nossos indicadores, ou seja, ela tem um contexto de ajudar as pessoas que não são nossos alunos, mas os nossos alunos têm que prestar atenção no que está sendo dito, como que está sendo lido o indicador. Né? Porque isso é a essência de você entender, compreender e aplicar por si mesmo no dia a dia. Né? Aqui a gente abre na segunda-feira. Normalmente na segunda-feira de manhã, só hoje que não foi. Então, coisas acontecem durante a semana. E mudam esse contexto gráfico. Tá? Não dá para fazer todo dia, não consigo. Certo? E a pessoa que quer operar realmente não pode ficar dependente de outra, ela tem que saber ler o mercado. Então, prestem atenção, usem isso como um princípio educacional. Mais do que pegar uma diquinha quente aqui para operar, usem isso como um conteúdo educacional, porque é isso que é. Tá? Esse daqui é um conteúdo educacional. Eu leio o mercado aqui para vocês para que vocês possam aprender a ler o mercado também. Né? Pelo menos aqueles que gostariam de fazer da mesma maneira como nós fazemos. Ok? Então, conto com vocês. Na quarta-feira vem a abertura mensal setorizada do próximo grupo de setores. E na sexta-feira vai ter mais um episódio, aí, uma parte da nossa metodologia. E no domingo a gente vai estar, então, iniciando de fato a visão, né, a abertura macroeconômica global, que vai ser muito importante. Eu peço que vocês realmente não percam. Ok? Obrigado, um abraço, até a próxima.